Muito boa tarde para você. Como é que anda o ânimo para essa prova da UES? Já estamos no caminho da aprovação, não é? Bem, eu sou o professor Douglas Gomes e agora a gente vai brincar de física. Eu sei, a gente costuma ter aquela dor no peito quando fala de física e, né? Aquele medo, aquela insegurança. Porque muitas vezes a gente olha para a física e pensa, que fórmula que eu vou usar para resolver essa questão? A gente vai com calma tentar entender o objetivo das questões que eu coloquei aqui hoje para nós resolvermos. Nós vamos trabalhar com leis de Newton. Mas Douglas, leis de Newton cai? Não, despenca. Então a gente precisa ter uma atenção cuidadosa em relação a isso. Mas o que eu preciso saber a respeito das leis de Newton? Elas são 3. E você sabia que não é interessante você começar estudando da primeira para a terceira? O melhor é ir da terceira para a primeira. Então vamos lá. Primeira ideia que a gente vai trabalhar. O que é uma força? Força é algo que representa a interação entre corpos. Então, para que um objeto interaja com outro, isso acontece por meio da aplicação de força. Então, vamos começar a nossa ideia. Então, primeira coisa de hoje, força. A força representa interação que vai acontecer entre dois corpos. E se isso acontece, você já deve ter em mente que para haver interação, vai haver ação e reação. Eu não consigo interagir com você mudando apenas a sua vida. A minha vida também muda nessa história. Então, para toda ação, existe uma reação. E é aí que entra a tal da terceira lei de Newton. Então, vamos lá. Terceira lei do nosso querido Newton. E nessa terceira lei de Newton, que a gente chama de ação, reação, a gente sabe que para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas os sentidos são contrários. E eu vou trazer aqui uma ideia interessante. Muitas pessoas pensam que quando se tem aqui uma mesa e se coloca um objeto sobre a mesa, você fala, a força que está atuando nesse objeto aqui em questão, que eu vou destacar, ele vai ser nosso protagonista, é a força peso. Está sendo puxado para baixo. Legal. Por que ele não está caindo? Porque tem a força normal. Ele está em equilíbrio, né? A normal equilibra o peso. E muitas pessoas falam, então o peso equilibra a normal e mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. São ação e reação? Não. Normal e peso não são um par, ação e reação. Por quê? Porque estão atuando no mesmo corpo. Você sempre tem que pensar que quando se fala de terceira lei de Newton, existe interação entre corpos. Então, vamos melhorar isso aqui? Ao invés de você fazer essa análise, você precisa notar que está todo mundo aqui nas proximidades da superfície da Terra. Então, eu vou separar aqui para você um bloco, vou separar aqui, vamos colocar uma mesa, está ali a mesa com a qual nós estávamos trabalhando, e o planeta Terra. Mas volto a recordar que o nosso protagonista aqui em questão vai ser o nosso bloquinho. Bem, forças atuando. A Terra puxa o bloco, força-peso. Se a Terra puxa o bloco, isso é uma interação entre a Terra e o bloco. Então, o bloco puxa a Terra com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. É aqui que vem a parte legal. A parte interessante dessa ideia é que a reação ao peso que atua no objeto atua na Terra. Interação. Você fala, mas Douglas, e a normal? Calma lá. Por que esse objeto não está caindo mesmo? Por conta da força normal que está atuando nele para cima. Força normal é, na verdade, uma força de contato entre duas superfícies sólidas e lisas, né? Se essa mesa empurra o bloco para cima,
O bloco empurra a mesa para baixo, fazendo uma normal na mesa. E aqui vem um negócio interessante. Ação e reação, olha, tá aqui, ó. E você, quando fica de pé sobre algum lugar, você não está fazendo sobre este lugar uma força-peso. Você não faz peso no chão agora. Você faz normal no chão. Ah, mas a normal pode ter o valor do peso? Pode. Se você ficar paradinho, o valor da força normal que você está fazendo no chão é igual ao valor do peso. Afinal, a normal equilibra o peso e a ação e a reação têm mesma intensidade. Mas, e se você está aqui e no meio do nada faz isso? Você aumentou a intensidade da força. Então, você não faz peso, você faz uma força de contato normal, que às vezes pode ser igual ao peso. Bem, agora que você já entendeu a terceira lei de Newton, vamos para o próximo raciocínio. Vamos apagar. Pronto. Nossa próxima ideia vai ser a respeito da segunda lei do nosso querido Newton. E nossa questão vai ser a respeito desta segunda lei. O que acontece quando você vai olhar para um objeto e nesse objeto há várias forças? Você encontra a força resultante, certo? E quando você produz uma força resultante sobre esse objeto ganha uma aceleração. Então, a aceleração é o resultado da aplicação de uma força resultante no nosso objeto. Mas como é que eu relaciono essas coisas? Quanto que é a relação entre a aceleração e a força resultante? Quanto maior a intensidade da força resultante, mais acelera. Então, essa é a primeira ideia. Você concorda que quanto maior a força com que você empurra, mais a coisa acelera? Então, essa é a primeira ideia. Mas, por outro lado, a aceleração que o objeto vai ganhar não vai depender só da força que você fez. Vai depender também, olha do quê? Da massa. Se tiver muita massa, você vai fazer força e o negócio não vai. Então a gente nota que a aceleração que se consegue é inversamente proporcional à massa. E por isso a massa, ao invés de ficar aqui em cima, fica embaixo no divisor. Fazendo aquele produto em X, aí você já vê aquela equação famosa que você conhece. A força resultante é o produto da massa pela aceleração. Bom, nós vamos trabalhar essas duas leis hoje nas questões que vamos fazer. Douglas, mas eu queria a primeira. Tá bom, você quer a primeira? Não tem problema. Rapidamente a gente comenta essa ideia da primeira lei de Newton. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, você vai notar que se a força resultante for igual a zero, então, necessariamente, a aceleração é zero, né? E se a aceleração é zero, isso quer dizer que você não muda a velocidade. Se você estiver parado, você permanece parado. E se você estiver em movimento, você permanece em movimento com a velocidade constante, sem acelerar. É o famoso movimento retilíneo uniforme. É por isso que se você está em movimento na estrada e não tem atrito para fazer força entre os pneus e o chão, a sua tendência é ir reto e com velocidade constante. É o que acontece se você tiver óleo na pista. Aí você escapa pela tangente das curvas. Mas vamos lá. Nossa questão de número 9 conta pra gente. Considere 2 instantes do deslocamento de um elevador em uma viagem de subida. O início logo após a partida e o final imediatamente antes da parada. Então vamos lá. Questão de número 9. Está aqui o nosso elevador. Esse elevador estará sob a ação de 2 forças. A força aqui que o cabo faz e o peso. Nosso elevador vai subindo. E, à medida que vai subindo, ele começa ganhando velocidade e depois ele vai perder a velocidade que tinha ganho, né? Que você fez ganhar, para que você possa parar no andar que deseja, né? Então, essa é a nossa ideia. Na primeira situação, assim que ele vai começar a se movimentar, você precisa que a força
feita aqui inicialmente pelo cabo FI seja maior do que o peso. Para quê? Para que haja uma resultante para cima. Então, nesta condição, nesta situação, você vai ver que acontece a força resultante para cima. E se eu tenho resultante para cima, ele acelera para cima. E se ele acelera para cima, ele ganha velocidade para cima. E lá vai nosso objeto, ganhando velocidade. Mas depois que ele ganhou essa velocidade, você vai querer que ele pare, para você descer lá em cima no andar que você quer. E como é que ele vai parar? Depois que ele ganhou velocidade, para perder essa velocidade, ele vai precisar acelerar para baixo. Ele vai precisar que a força resultante seja para baixo. E para que o resultado dê para baixo, bom, você não tem como mexer no peso. O peso é uma constante, depende da massa do objeto. Como é que eu faço para o resultado dar para baixo, hein? Só tem um jeito. Lembra a força que o cabo estava fazendo, que era grande? Você reduz a intensidade da força feita pelo cabo. Se a força feita pelo cabo, nessa situação final, for menor do que a força-peso, você já vê que o resultado dá para baixo. E assim ele freia. Então, no começo, ele sobe ganhando velocidade, porque essa força é mais intensa que o peso. Ganhou. Agora tem que parar. Como? Reduzindo a força de tração no fio para que o peso venha a ganhar. E aí, você tem uma série de alternativas para marcar. A alternativa A diz o seguinte: desprezando os atritos, é correto afirmar que a força exercida pelo cabo na cabine no início, FI, e no fim, FF, tem direção e sentido. Notou que tanto no início a força de tração é vertical e para cima, sempre vertical e para cima. Isso já mata os itens B e C. Não pode ser B e C. Ou é A ou é B. Você já agora tem 50% de chance de acertar. Mas vamos continuar agora a nossa história. E quem é que é maior? Eita. Bem, você já viu que no início você precisa que seja maior que o peso e no fim você precisa que seja menor que o peso. Então no início é maior e no fim é menor. Olha que top. Certo? E o tempo inteiro para cima. Vamos ver qual dos dois itens melhora aí pra gente. Vertical para cima e depois vertical para... Não. Vertical e para cima o tempo todo. Ô, professor, mas eu confundi. Quando eu fui fazer a questão, eu achava que ele estava falando da resultante. Não, ele não está falando da resultante. Ele está falando da força de tração exercida pelo cabo. Então é sempre para cima. Isso já me leva à alternativa B de bola. A força feita pelo cabo é sempre para cima. E você também poderia pensar o seguinte, você já conseguiu pegar um cabo e empurrar para baixo com o cabo? Não, você não faz isso. Você não consegue empurrar com o cabo, você consegue puxar com o cabo. No dia que você conseguir empurrar com o cabo, você me mostra que eu quero ver, né? Tudo bem com essa? Todo mundo marcou aí legal B de bola? Então vamos para a próxima. E essa próxima aqui, nossa saideira, ela costuma dar dor de cabeça nas pessoas. E ela vai remeter a um problema muito conhecido da sua vida. O famoso problema dos bloquinhos. Ixi, Douglas. Vamos lá. Questão 10. Então vou colocar aqui para você questão de número 10. Mas primeiro eu vou colocar aqui para você uma teoria introdutória.
uma teoria para a gente introduzir o assunto. Você lembra daquele problema em que você tinha dois blocos? Você pegava aqui um bloco que tinha uma massa MA igual a 3 quilos e um outro bloco aqui, menorzinho, que tinha uma massa MB igual a 2 quilos. Aí você empurrava o bloco A fazendo uma força F de 10 newtons e o problema te perguntava qual é a força com que o A empurra o B. Quando você tem um problema desse tipo, a ideia é que os dois vão ter a mesma aceleração, mesmíssima aceleração. Bom, se eles têm a mesma aceleração, você já tem o vínculo geométrico do problema. Você vai pegar e vai dizer aqui, ó, olhando para o A, quais são as forças que atuam nele? Vamos esquecer o B nesse problema. Você vai ver que o A está sendo empurrado para a direita por meio de uma força de 10 newtons. Bom, vamos agora olhar para o B. Quando a gente olha para o B, vamos aqui ignorar um pouco a existência do A, você vai ver que existe a força com que o A empurra o B, que eu vou chamar de Fzinho. Mas se o A empurra o B para a direita, o B empurra o A para a esquerda, por meio de uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido oposto. Agora verifique que a gente pode dizer que a força resultante que atua em A é a massa do A vezes a aceleração. Mas também podemos dizer que a força resultante em B é também a massa do B vezes a mesma aceleração, já que eles saem juntos. Nós vamos então colocar quem é a resultante em A? 10 newtons menos o Fzinho, que está no sentido contrário, ó. 10 menos Fzinho. Quem que é a massa do A? 3 quilos. Então, 3A. Vamos olhar para o B. A resultante no B é o tal do Fzinho. A massa dele é 2. Ótimo. Uma coisa que você já pode fazer para resolver esse sistema de equações é somar tudo de um lado e tudo do outro. Somei aqui, ó, menos F com F, matou, ficou só os 10. E aqui nós temos 5A, 3 mais 2. Você já encontrou que a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Substitua esse valor aqui no A e você chega ao Fzinho, que vai dar 2 vezes 2, 4 newtons. Então você já encontrou na história qual é o valor da força Fzinho. Agora vamos para o problema que a US trouxe para você. Então vamos lá. Nossa questão, ela diz que você vai organizar os carrinhos de supermercado e vai colocar vários blocos, né? Vários carrinhos. Quantos carrinhos? N carrinhos, olha. Tá aqui, ó. Você vai ter nessa história N carrinhos e vai fazer uma força F empurrando o primeiro. A pergunta que o problema faz é que qual a força que vai atuar no último carrinho? Aí a dica que eu te dou é a seguinte: para facilitar a vida, eu sei que você até pensou em fazer isso ali para encontrar a aceleração, você pode considerar que todos os bloquinhos são um bloco só. Se eu tenho N blocos, cada um com uma massa N, M, eu vou dizer que a massa total é igual a N vezes esse M. Legal. A gente vai e aplica a segunda lei de Newton. A força resultante nesse total de objetos é a massa total vezes a aceleração. Essa resultante total é o F. A massa total, N vezes M. E a aceleração eu descubro agora. A aceleração é F sobre N vezes M. Agora a gente fecha o problema.
Ele quer saber no último bloquinho. O último bloquinho que a gente tem vai sofrer a ação de uma força, que a gente vai chamar de Fzinho. Então, dá uma olhada nele. O último bloquinho vai sofrer a ação dessa força Fzinho que a gente quer descobrir. A massa dele é m e ele vai ter aquela mesma aceleração. Então, a força resultante, sendo o produto da massa pela aceleração, vai ser o Fzinho, que é m vezes esta aceleração, que por sua vez é Fzão sobre mzão é mzão. Ixi, já cancelei. E tendo cancelado, a gente chega à resposta F sobre N, que está em qual alternativa? C de casa. Essa foi uma das questões mais difíceis que apareceram na primeira prova da UES. Foi algo que muitas pessoas têm dificuldade. Mas para você, se aparecer, vai ser só alegria. Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo encontro. A gente se vê.